Nosso programa já começou e para falar sobre o tema de hoje, nós convidamos o advogado especialista em Direito do Trabalhador, Rafael Canário. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa Todo Meu Direito. Rafael, é uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. O programa Todo Meu Direito é um presente à sociedade. Para a gente começar, doutor, vamos falar para o público de casa quais são os principais direitos, do trabalhador com carteira assinada, o CLT, atualmente. Rafael, é uma pena que a figura do CLT tem sido mal vista, principalmente pelos jovens hoje em dia. Mas é uma figura que tem muitos direitos. Direitos a férias remuneradas, mais um terço. Direitos a 13º, ao FGTS, que é uma quantia que vai sendo depositada numa conta para que eventualmente esse trabalhador possa receber ao final do contrato. Esse valor pode ser utilizado também como parte de financiamento de imóveis e coisas do tipo. Mas talvez o principal dos direitos é quando esse trabalhador, por algum motivo, precisa se ausentar do trabalho. Seja por uma situação de doença, acidente, ou no caso de uma trabalhadora quando tem o seu bebê. Nesses momentos, o trabalhador ou a trabalhadora precisa se ausentar do trabalho e ainda assim recebe um benefício pela Previdência Social, pelo INSS. Essa figura não existe em outros tipos de contrato, então é sim importante que o trabalhador tenha os seus direitos garantidos através da carteira assinada. Inclusive, doutor, de uns anos para cá, a legislação trabalhista tem passado por várias atualizações. Em 2026, o que já está valendo para os trabalhadores? Olha, existem modificações, principalmente no entendimento a respeito desse tipo de contrato. Existe um fenômeno que é o da pejotização. Muitas pessoas sendo contratadas sem carteira assinada e na figura de PJ. Muitas delas são obrigadas a constituir uma empresa ou um MEI, emitir notas fiscais e trabalhar dessa forma. Nem sempre a relação de PJ é um contrato saudável, é um contrato real. Muitas vezes é um contrato CLT que foi transfigurado, que foi fraudado como PJ. E isso pode ser um problema. Quais são as penalidades aí para o contratante, nesse caso que o senhor citou agora, doutor? O risco é que a empresa possa ter esse contrato sendo desfigurado, né? Não é porque está no papel que aquilo é real. Então, a Justiça do Trabalho, ela analisa a situação em concreto, afasta muitas vezes o que está no contrato, o que está no papel e verifica a situação real. Se aquela situação real demonstrar que houve subordinação, por exemplo, era o chefe que mandava, que orientava, que determinava horário, por exemplo, metas, um horário de intervalo específico, fazia cobranças diárias. Além disso, situações como o trabalhador, ele não assume o risco do negócio, ele tem valores fixos que ele recebe por mês. Então, quando se configura ali uma situação real de carteira assinada, o juiz de trabalho afasta o contrato de PJ e aplica todas as regras da CLT. Doutor, e com essas modificações e atualizações, você acredita que o trabalhador, principalmente o trabalhador CLT, acabou ganhando ou perdendo? Olha, tem muitas modificações acontecendo nos últimos tempos e tem para todos os lados. Tem situações, por exemplo, de entendimentos em relação à estabilidade da gestante, que mais recentemente tem se entendido, por exemplo, que mesmo a gestante, quando pede demissão, essa demissão tem que ser homologada pelo sindicato, sob pena de se considerar nula, né? Então, esse é um acréscimo no direito da gestante. Agora, como eu falava, a situação da pejotização, do trabalho por aplicativo, né? Dos entregadores de comida, dos motoristas uberizados, né? Então, essas relações, que são as relações mais novas e cresceram muito após a pandemia, né? Durante a pandemia e após a pandemia, isso tem certamente retirado muitos direitos do trabalhador. Atualmente a gente está vendo uma ampla discussão com relação à escala 6x1, né? Muito tem se falado sobre essa escala hoje em dia, né? Qual é a jornada legal atualmente de trabalho prevista em lei e no que ela poderia ser diferente, doutor? O que tem em lei hoje é o que praticamente sempre teve, que é a jornada de 44 horas semanais, que podem ser distribuídas em até 6 dias por semana. Daí o nome 6x1. Trabalha esses 6 dias e descansa um dia, né? Muitos países, em especial da Europa, já não aplicam essa jornada. Essa jornada é exaustiva
E já existem muitos estudos que mostram que até a produtividade cai. Não é a quantidade de trabalho, de horas de trabalho, que aumenta a produtividade. Mas o trabalhador que está descansado, que está disposto, que aproveitou tempo de qualidade com a sua família, que teve a oportunidade de fazer um esporte ou até um curso para aprimorar seu conhecimento, esse trabalhador, se ele trabalhar menos, o que se espera é que ele seja até mais produtivo. Então, existe uma legislação ainda em trâmite no Congresso Nacional para que se reduza a jornada de 6:1 para 5:2 ou até 4:3. Mas a discussão está girando principalmente para o 5:2. A jornada semanal sairia de 44 horas semanais para 40 horas semanais, sem redução do salário. Uma outra questão que a gente acompanha muito é a questão de distribuição de vagas, propostas de emprego. A gente vê muito se falar, né, em questão de vale alimentação, vale transporte. Isso pode ser tomado como benefício ou são de fato direitos do trabalhador CLT? Perfeito. Você falou, por exemplo, sobre vale-refeição e vale-transporte. Tem situações que estão previstas em lei. O vale-transporte é uma condição para que o trabalhador chegue ao seu local de trabalho. Então, existe previsão para isso. Inclusive, o empregador pode fazer um desconto de até 6% do salário do trabalhador em função desse fornecimento do vale-transporte. Então, é uma obrigação. O vale-alimentação ou outros benefícios que não estão em lei podem ser previstos em convenção coletiva ou acordo coletivo. O que é isso, Rafael? É quando a categoria de trabalhadores negocia através do seu sindicato com o sindicato patronal. Então, se faz ali uma convenção coletiva. Ou até uma empresa que negocia diretamente com o sindicato e aí se faz um acordo coletivo. Ou seja, esses acordos, eles acabam aumentando direitos em relação aos que estão sendo previstos na CLT. Uma outra coisa que chama muita atenção também, que é dúvida de muita gente, a questão da hora extra, doutor, aquela jornada excedente. Ela pode ser compensada em dinheiro, em valores ou em folgas? Explica pra gente. Rafael, a primeira coisa que eu tenho a falar sobre hora extra é que o excesso de hora extra pode trazer exaustão e principalmente burnout. O trabalhador precisa se cuidar em relação a isso e o empregador precisa cuidar do seu empregado. O excesso de horas extras é que tem sido o maior vilão das relações de trabalho nos últimos tempos. A hora extra, segundo a CLT, ela pode ser prestada em até no máximo 2 por dia, e isso pode ser compensado ou pago com um adicional. O adicional previsto em CLT é de 50%, se for uma hora extra de segunda a sábado. Se for em domingo e feriado, um adicional de 100%. Muitas vezes essa hora extra não é paga pela empresa, ela é compensada através de folgas. E existem duas situações muito claras. A empresa pode fazer um acordo direto com o trabalhador e essas horas extras seriam compensadas em até 6 meses ou via sindicato. E aí essas horas extras poderiam ser compensadas em até 1 ano. Então tem essas duas margens aí, 6 meses para acordo individual e até 1 ano para negociação com o sindicato. O importante é, não se pode deixar que as horas extras sejam prestadas de forma demasiada, sem controle. A empresa precisa controlar isso, precisa ter transparência com o trabalhador, seja no pagamento das horas extras ou no gozo de folgas compensatórias, para que essas horas extras não fiquem sem contrapartida. Com relação às férias também, doutor Rafael, ela pode ser planejada, o trabalhador ele tem direito de dizer assim ao contratante, ao chefe dele, olha, eu não quero para esse período, eu quero para tal, eu quero dividir, eu quero vender 10 dias. Como é que pode ser feita essa discussão? Perfeito. Muito se fala sobre o momento das férias, né? E é bom que fique claro que quem decide o momento das férias é o empregador, porque é ele que gerencia o negócio, é ele que corre o risco do negócio. Então, ninguém melhor do que ele ou ela para entender qual é o melhor momento para ter um funcionário ou mais funcionários a menos na sua empresa, né? Agora, naturalmente, é possível em alguns casos que exista uma conversa, que exista uma negociação. Por exemplo, para aqueles funcionários e funcionárias que são pais, que são mães,
Seria mais interessante que esse trabalhador tirasse suas férias no período das férias dos seus filhos, para que acompanhasse, para que pudesse descansar junto com seus filhos, né? Ou situações de doença na família, muitas vezes existe uma negociação nesse sentido. Agora, isso não é obrigatório. A regra é, o empregador é que decide o momento, inclusive sobre o fracionamento, o possível fracionamento dessas férias. As férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, sendo que o menor dos períodos não pode ter menos do que 5 dias e o maior deles não pode ter menos do que 15 dias. O que eu tenho visto na prática é uma divisão aí de 2 períodos de 15, às vezes um de 10 e um de 20, ou mesmo de 30, vai depender da área de trabalho. A gente tem percebido também o crescimento, né, de muitos aplicativos nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, o e-mail já existe há um pouco de tempo, e alguns trabalhadores acabam trabalhando, né, fazendo algumas funções do trabalho ali no aplicativo, fora já do ambiente de trabalho, fora daquela jornada prevista no contrato. Isso já é considerado hora extra? Como é que a lei olha para esse tipo de situação, doutor? Rafael, a lei não é clara sobre isso, porque a lei acompanha os fenômenos sociais, né? O WhatsApp é muito mais recente do que a CLT. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na leitura de um e-mail, qual é o costume nosso de ler o e-mail? É ler ele no notebook ou no computador, e isso acaba sendo muito relacionado ao momento do trabalho. Já o WhatsApp, ele anda no nosso bolso o tempo todo. Então, é como se a gente levasse também o trabalho no bolso. É como se o empregador pudesse controlar a nossa jornada de trabalho e solicitar atividades, mesmo fora da jornada de trabalho. Isso não deve ser normalizado, né? Se isso acontece de forma eventual, esporádica, excepcional, talvez isso não configure hora extra. Mas certamente aquele trabalhador que sempre está com o WhatsApp, mesmo já fora da empresa, mesmo já fora da sua jornada de trabalho, isso pode sim ser configurado como hora extra. No final das contas, Rafael, isso vai depender do caso a caso, né? Em cada caso a gente vai avaliar se a solicitação de atividades, o comando para realizar algumas tarefas está acontecendo de forma contínua, mesmo após a jornada de trabalho. Com relação ao banco de horas individual e coletivo, doutor, como é que funciona cada um? Já teve ou tem alguma mudança prevista para isso? Rafael, o banco de horas ele tem uma previsão que foi modificada em 2017, né? Então já está quase completando, aí, perto de completar 10 anos em relação à reforma trabalhista, né? Basicamente, o banco individual é aquele em que o trabalhador consegue compensar aquilo em até 6 meses, e o coletivo é aquele que é negociado com o sindicato. O sindicato, então, tem a possibilidade de esticar um pouco mais o momento de compensação em até 1 ano. A grande dificuldade do banco de horas, a grande dificuldade que as empresas encontram é no controle disso aí. Muitas vezes não existe transparência, o RH muitas vezes não dá conta de organizar esse banco de horas. Então, toda empresa que quiser ter um banco de horas precisa ter uma forte organização, uma auditoria em relação a isso. É importante que o jurídico da empresa esteja acompanhando aquele movimento e esteja, inclusive, prestando contas, seja ao trabalhador, no caso do individual, seja ao sindicato, no caso do coletivo. Fora isso, o risco de passivo trabalhista é imenso, porque todas essas horas extras que não forem gozadas como folgas posteriormente, podem depois ser pagas como horas extras com o adicional. Doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta, você que está acompanhando o Tudo Meu Direito de hoje, vai continuar falando um pouco mais sobre pejotização e também de férias. O Tudo Meu Direito volta já já. O Todo Meu Direito já está de volta. Estou aqui com o doutor Rafael Canário, advogado especialista em Direito do Trabalhador, justamente para falarmos sobre direitos do trabalhador. Doutor, continuando aqui o nosso bate-papo, vamos falar sobre algo que todo trabalhador, seja ele PJ ou CLT, gosta, o pagamento. Fala um pouco para a gente sobre a questão do pagamento, quando é que o trabalhador deve receber o pagamento dele e o que fazer se esse pagamento atrasar. Rafael, o salário dele deve ser pago até o 5º dia útil
do mês seguinte, né? Algumas empresas praticam algo diferente, antecipam, pagam no finalzinho do mês ou pagam no dia primeiro. Basta te dizer que antes de advogar eu era professor e cada escola pagava num período diferente. Mas todas respeitavam isso, até o 5º dia útil do mês subsequente. Se a empresa passar a atrasar isso aí, pode haver denúncia no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, e a empresa pode, inclusive, receber multas administrativas a respeito disso. Se o atraso for recorrente e passar a prejudicar a vida do trabalhador, porque, inclusive, ele tem contas a pagar, ele pode pagar multas a respeito dessas contas, imagine um cartão de crédito que vença, coisa do tipo, né? Então, esse trabalhador pode ser, inclusive, indenizado por conta desses atrasos. Algumas empresas também têm um costume de fazer aquela questão de, vou pagar até o dia 10. O senhor acabou de citar o 5º dia útil, mas algumas empresas costumam extrapolar. O que fazer nesses casos? Rafael, está errado. A empresa não pode escolher a data do seu pagamento. A variação que pode acontecer é uma antecipação, porque tem algumas empresas que pagam a quinzena, mas a quinzena não é do mês seguinte, ela antecipa, então ela é como se estivesse pagando do dia 1º ao dia 15, no meio do mês, e do dia 16 ao dia 30, 31, até o 5º dia útil. Então, isso é possível. Escolher uma data aleatória não pode, porque, inclusive, a vida do trabalhador, a vida financeira do trabalhador, depende disso. Afinal de contas, não é por outro motivo que ele está lá, senão a manutenção de si próprio e da sua família. Doutor, sobre FGTS, agora a gente notou aí muitas mudanças também, a questão do saque aniversário, isso vai permanecer agora, vai ter novas atualizações com relação ao FGTS? Vamos lá. O FGTS é um bem do trabalhador, né? É um fundo de garantia. Então, é um depósito que é feito, ele não é descontado do trabalhador. Diferente do INSS, o FGTS não é descontado do trabalhador. Se a empresa faz isso, está fazendo de forma equivocada e está gerando passivo trabalhista, né? Então, isso é acumulado ao longo dos meses. 8% da remuneração. Esse é o FGTS. Em relação ao saque aniversário, é a possibilidade que o trabalhador tem de fazer um saque de um valor parcial ali do seu FGTS na época do seu aniversário. Isso facilita a vida financeira do trabalhador naquele momento, né? Ele pode usar aquele valor para pagar algumas contas, quitar alguns débitos ou fazer uma aquisição, enfim. Mas tem que estar bastante ciente de que ele não vai poder fazer o saque quando eventualmente for demitido, a não ser da multa. Ele vai ter dificuldade com isso, né? Então, algumas pessoas, logo quando esse programa foi lançado, passaram a sacar rapidamente os valores, né? Isso facilitou a vida num primeiro momento, mas sentiram falta disso no momento do desemprego. Então, esse fundo, ele é um alívio também que acontece no momento do desemprego do trabalhador, certo? Então, o trabalhador tem que pensar direitinho se ele deve usar o saque aniversário ou não e organizar sua vida financeira em função disso. Doutor, um outro assunto também interessante, algo que aconteceu recente, que deixou muitas marcas, não só aqui no Brasil como no mundo, a questão da Covid, né? Muita gente passou a trabalhar mais dentro de casa, o chamado home office, né? E, obviamente, com custos na internet, energia. Nesse fato específico, o trabalhador foi designado a ficar em casa, trabalhando de casa. De quem é a responsabilidade? Da empresa com relação à internet e à energia que é gasta por esse trabalhador, ou ele mesmo, porque está dentro da própria casa, é responsável por isso? Essa é uma pergunta interessante porque houve sim um avanço na CLT em relação à regulamentação do teletrabalho ou home office, né? No entanto, a previsão de quem arca com isso deve estar em contrato de trabalho, no acordo coletivo de trabalho ou na convenção coletiva. A lei não deixa claro sobre quem é que vai arcar com cada coisa. É bem verdade que o home office ou o teletrabalho, ele traz facilidades. Então, por exemplo, o trabalhador não precisa se deslocar até a empresa. Muitas vezes, no transporte público vai demorar 30 minutos, 1 hora. Em grandes centros urbanos, como Feira de Santana, poderia demorar até mais, a depender da região, da residência do trabalho, né? Então, isso facilita muitas vezes a vida do trabalhador.
No entanto, isso também onera, porque aumenta o custo com energia elétrica, o custo com internet, uma mobília adequada, um maquinário que tenha ali um computador, um teclado e etc., e acessórios, né? Então, é importante que o trabalhador saiba, no momento que está sendo contratado, ou no momento em que está saindo do presencial para o telepresencial, quem está arcando com cada coisa. Porque a CLT sinaliza apenas que isso vai ter previsão em contrato de trabalho ou nas negociações coletivas. Muita gente hoje também trabalha como PJ, porém com uma jornada de CLT, né, de carteira de trabalho, com chefe, com rotina de horário, chegada e saída, enfim. Em que momento, doutor, isso passa a ser irregular? E se está irregular, o que é que o trabalhador pode fazer? É a história do PJ sabor CLT. Sim. Né? Se é pago como PJ, se é contratado como PJ, mas tem as características de CLT, não é PJ. Deveria ser CLT. Né? Então, quais são as características mais comuns disso aí? Quando uma pessoa quer abrir uma empresa, ela vai constituir um CNPJ e divulga aquele serviço no mercado. Né? Diferente disso, olha como a coisa muda. A pessoa passa por uma seleção e, para ser contratado, precisa abrir um CNPJ. Então, isso é um indício de fraude. Não necessariamente é fraude, mas é um indício de fraude. Por quê? Porque para aquela contratação, acaba que o CNPJ foi criado com a única exclusividade de ser contratado. Além disso, metas diárias, uso de uniforme, uso de crachá, uso de e-mail corporativo, tudo isso aí são indícios do que está acontecendo. A pessoa é contratada como PJ e, por exemplo, tem uma jornada definida, bate ponto na empresa, obedece ordens, ou seja, não é ela que organiza a sua atividade, ela não tem autonomia. Se não tem autonomia, é subordinada. Se é subordinada, deveria ter o regime de CLT. Doutor, o direito do trabalhador, tem muitos temas que a gente poderia passar o dia inteiro aqui abordando, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu vou pedir que o senhor se dirija, né, até o público de casa, deixe algumas orientações para quem está nos assistindo agora, para quem está sendo, né, vítima de algumas situações que nós abordamos aqui. Fique à vontade. É importante para o trabalhador conhecer seus direitos. Em caso de dúvida, procure um profissional da sua confiança, procure um especialista e entenda até onde você pode fazer o seu pleito, fazer o seu requerimento em relação aos seus direitos e abra o olho. Doutor Rafael, muito obrigado, viu, pela sua participação e espero que o senhor volte aqui em outra oportunidade. Eu que agradeço, Rafael. Foi uma satisfação. O Todo Meu Direito fica por aqui, lembrando que esse programa vai ser reprisado na quinta-feira, às 2 da tarde, aqui na TV Feira. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.